Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? Hoje dia 29 de dezembro, Provérbios 29. Vou fazer a leitura comentada, né? E depois você faça a releitura na sua casa. Estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel. Então vamos lá. O homem que é muitas vezes repreendido endurece a cerviz. De repente será destruído sem que haja remédio. É aquela questão do extremismo, né? O que vivemos muito hoje. As pessoas estão muito ou de um lado ou do outro. Aquele um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. E ninguém assim abre a mente para poder entender o outro lado. Vivemos muito extremismo em questões religiosas, opções sexuais, política, futebol, questões de etnia, de raça, enfim. Vivemos muito extremismo, né? E as pessoas não abrem a mente para poder entender o lado do outro. Por exemplo, tem um post muito interessante que ele mostra assim, o número 6. E aí, o número 6, dependendo do lado que você... Se você virar o número 6, ele vira 9. Ou vice-versa. Aí, dependendo do ângulo que você está olhando, ele pode ser 6 ou pode ser 9. Tá tudo bem. Só que se a pessoa não abre a mente para pensar, poxa vida, ela tá olhando de um outro ângulo. Deixa eu tentar olhar do lado dela, entender o lado dela. Na terapia, eu sempre falo pro pessoal, aqui a gente não busca culpado, a gente não busca vítima, a gente quer resolver o problema, né? E quando a gente conduz a pessoa ao entendimento, ela começa a olhar também de outro ângulo, começa a olhar de outras formas também. E aí é onde há o entendimento, ou seja, a retirada daquele peso que estava incomodando aquela pessoa, impedindo que aquela pessoa seguisse a vida. Entende? Então vamos lá. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui tem muito a ver com política também, né? Assim, questões políticas em que quando há o governo do ímpio, o povo realmente sofre. Mas a questão é, se a gente vive numa democracia, quem foi que colocou o ímpio no poder? Não é? O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O companheiro da sabedoria alegra seu pai. Eu sou mãe da Júlia, a Júlia tem 6 anos. E quando ela faz coisas legais, realmente a gente sente aquela alegria, aquele orgulho, né? Mas se ela faz alguma coisa ruim, qual que é a minha função como mãe ou do meu esposo como pai? Sentar com ela, conversar e orientar. Voltar à posição de criança. Lembra, a criança nunca foi adulto, nós adultos já fomos crianças. Então nós precisamos olhar com o olhar dela, entendendo que nós somos responsáveis por ela, então precisamos orientá-la, mas não com posição de arrogância, de estupidez, de gritaria. Não. Voltar a ser criança, mas orientar como um adulto. Entende? Aí tem essa outra parte aqui, ó. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça seus bens. Prostituição. Aqui fala prostitutas, mas aqui eu vou usar também vícios. Aquela pessoa que ela anda em vícios, realmente ela desperdiça bens, não só bens financeiros, bens materiais, mas bens. A vida é um bem. O tempo é um bem. O tempo é um ativo intangível. O tempo é algo que se você não souber usar, você perde. Não tem como recuperar o tempo. E quando há o vício, em qualquer área da vida, quando há o vício, há o desperdício, entende? E a energia sexual, se ela não for muito bem aproveitada, realmente há uma dependência, sim. A gente trata isso também em terapia, porque quando a gente não sabe, controlar aquilo que está nos dominando, aquilo nos arrasta cada vez para baixo. Vamos nos tornando cada vez mais improdutivos. E aí realmente vem outros males, né? Como a falta de dinheiro, a doença, o afastamento de outras pessoas. Mas precisamos entender que se a pessoa está no vício, ela está com alguma dor. Se a pessoa está se escondendo, porque o vício é uma fuga, qualquer vício é uma fuga. Se a pessoa está no vício, ela está na dor. Agora, o porquê da dor? O que está acontecendo? Tem um passarinho bem ali. Peraí.
eu ver se eu consigo pegar ele. Não sei se dá pra ver. Ó, tem um passarinho ali, ó. Ele tá mexendo. Ai, que bonitinho. Dá pra ver? Tinha um passarinho ali, é que eu moro em chácara. Que legal. Ai, que bonitinho. É meu amiguinho. Avô. Vô. Bom, vamos lá. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. É aquela questão, gente, da gente ficar não, assim, criando criando expectativa em cima das pessoas. Tipo, é importante que o outro elogie. Não. Até porque quando você fica dependendo do elogio do outro, você não prospera, você não cresce, você não evolui. Você não faz porque você fica com medo de dar errado, ou buscando sempre a opinião do outro. É importante que façamos sempre o nosso melhor, busquemos sempre o nosso melhor, mas sabendo que sempre receberemos críticas. Então não podemos viver em função de elogio, entende? O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. É igual aquela questão da palavra certa dita no momento errado, ela se torna errada. Por quê? Porque se você fica o tempo todo discutindo com uma pessoa que não está naquela vibe, naquele nível de entendimento, ela não vai entender. E realmente, você pode zangar, você pode dar risada, vai ficar na mesma, porque a pessoa está cantando, agora está aqui no pé de acerola cantando. Mas você vai perder seu tempo. E lembra, o tempo é um ativo que é intangível. O tempo não tem dinheiro no mundo que pague o tempo. Entendeu? E o nosso tempo é a nossa preciosidade, o nosso tempo é a nossa vida. Então não podemos perder tempo com pessoas que não querem nada da vida, que não querem entender aquilo que a gente está tentando explicar. Até porque ela pode não estar no momento certo para aprender aquilo. Entende? Foi embora de novo. O tolo revela o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. É aquela pessoa que faz planejamento e sai contando para todo mundo. E depois não faz. Aí entra aquela história da procrastinação. Porque tem pessoas que realmente quer fazer, mas não consegue. Por que será que ela não consegue? É preciso ver, porque assim, gente, a gente critica muito a pessoa que tenta e não consegue, chama de fogo de palha, chama de preguiçoso, que só tenta e não consegue, enfim. Mas precisamos entender o porquê. E aqui tem uma questão que na terapia a gente discute com as pessoas, que é o seguinte: quando a pessoa faz muitos planos e ela não consegue, por exemplo, ela tem energia para criar, mas não tem energia para executar, significa que na mente dela, nas emoções dela, tem muitos registros de fracassos, muitos registros de nãos, muitas lembranças de pessoas que tentaram e não conseguiram, muitos registros negativos. Então, toda vez que ela tenta, ela quer, porque a alma dela está dizendo, vamos, você consegue. Mas quando ela vai na mente para poder executar, para poder movimentar aquilo, tem muito assim, os registros negativos. Então a sua mente vai dizer, fulano tentou, não conseguiu. Seu tio tentou, não conseguiu. Seu pai tentou, não conseguiu. Não vai ser você que vai conseguir. Então a energia diminui, ela mingua. Então, o que a gente faz na terapia? A gente reprocessa isso, a gente dá um novo entendimento para essas memórias negativas que a pessoa tinha. E aí, a neuroplasticidade, ou seja, a pessoa, ela tá com aquelas memórias negativas. Nós, na terapia, vamos limpar aquilo ali, limpar aquelas memórias negativas, dando luz para aquilo tudo. Ou seja, como se fosse uma horta que estava cheia de mato, aí a gente vai lá, né, com o reprocessamento, com as nossas técnicas terapêuticas, a gente limpa tudo aquilo ali e começa a plantar, né, com a metodologia da potencialização, a gente começa a plantar novas ideias. Aí a pessoa, com a ação, com a energia, ela vai cultivar aquilo ali, através do planejamento.
e da ação. Não adianta só o planejamento, é preciso a ação. Entende? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aqui, gente, é aquela velha questão. Não é gritar com a criança, não é bater na criança. É corrigir. Igual eu falei anteriormente. Precisamos, toda vez que a gente for corrigir uma criança, lembrar que nós já fomos adultos. Nós já fomos crianças. Eles nunca foram adultos. Então, nós precisamos voltar ao mundo deles, entender a visão deles. Lembra da questão do 6 ou 9? Isso é 6 ou é um 9? Depende da visão, do ângulo que você está olhando. Então, eu vou ter que voltar com a visão da criança, entender como ela está olhando, entender a visão dela, para eu poder ensiná-la, para eu poder corrigi-la, trazê-la para o caminho correto. Mas sempre fazendo pergunta, você está entendendo? Faz sentido? E com a escutativa, para ver o que ela vai falar. E mais um ponto, eu sou mãe. Eu e o meu pai, meu esposo, né? Precisamos corrigir a minha filha, a nossa filha, com exemplo. Com exemplo, sempre com exemplo. Tá? Não é... Júlia, não pode mentir. Aí vou usar o exemplo do telefone, porque essa funciona muito bem. Alguém liga, eu não quero atender, eu falo, Ju, atende aqui pra mamãe e fala que a mamãe não tá. Falei pra ela que não pode mentir. E o que eu fiz? Orientei ela para uma mentira e pedi para ela fazer aquilo. Então, o que ela entendeu? Que adulto manipula, que adulto mente. Então, eu vou começar a fazer a mesma coisa. Entende? E depois fica, mas por que meu filho mente? Porque meu... É nos mínimos detalhes, gente. É muito sutil isso. São nos mínimos detalhes. A criança, ela aprende por generalização. Se você disser para a criança que um salsichinho, um cãozinho salsichinha, ó, Júlia, isso aqui é um cachorro, é um au-au. Quando ela vê qualquer outro tipo de cachorro, um dog alemão, um Rottweiler, ela vai pegar os traços principais. E vai olhar e vai falar, olha, mamãe, um au-au. Ela generalizou. Então, se eu falei, Júlia, não pode mentir, e eu fui lá e falei para ela mentir, ela vai generalizar aquilo para a vida. Aí depois, quando adulto, a gente fica, mas por que meu filho não mente? Por que meu filho tá mentindo? Olha para trás, vê se você não orientou ele a mentir. Entende? Agora, o último, né? Porque lembra, eu tô lendo só os versículos que mais fazem sentido, mas depois você faça a releitura em casa, tá bom? Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. É aquela pessoa que não pensa, que só fala. Solta, 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 solta. Não raciocina. Não tem prudência no falar. Entende? E realmente, aquele que fala, às vezes fala coisa sem pensar, e depois que eu falei, já era. E outra coisa, de novo, a palavra dita no momento errado, ela se torna errada. Ela não vai adiantar de nada. Entende? Então, muita sabedoria, gente, muita sabedoria no falar, no educar o filho, no lidar com pessoas que a gente caracteriza como tolo. Pessoas, esse foi mais um vídeo. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Deus abençoe você e a sua família.